In the name of Jesus, in the Em name nome of de Jesus, Jesus, in the Satayala name of Boroneia Jesus, in Baias. the name of Jesus. Yaramanaya Imanda la Saranala moshata Boyoshi. yanda la masata Yarana yasoto. Boyoshi, Aranala Imakai Boyos. onolobo ramasata yasi. Yarana Italabahasata. Boyos, Bless Satayala every Boyosh. viewer today, God. Bless every listener today, God. Let kingdom revelation come into their spiritual Boyoshite. systems, God. Open up doors for them that no man Oromana can shut. Boyos. In the Yana name of Jesus, Boromaish. Em o go nome de before them, Jesus. God. Give revival globally, Yamokura God. Nebakota Yanaboyos. Sarana Boromanayash. Yeranaboyosh. Use your people around the Yamaboromayas. world, God. Hallelujah. Shandalabasi italabahashata. Imando romosiki italabashatayasi. Idiyondololobo ramasanda ramahashata. Hallelujah. Oh, speak to your people today, Yamoronabaya God. Satayala Speak to your people Ranalaboyosh. today, God. Idiyandalamasando romosiki italabashando romosata. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Iriandala moshata yasi itayandolo moshata. Praise the Lord. Hallelujah, mighty God. Hallelujah, mighty God. Ikatala bashata. Thank you, Lord, for global revival. Aromaya Thank you, Satayala Lord, for Boyosh. open doors that no man can shut. Yenemoma Thank you, Ranaboyosh. Lord. Hallelujah for this great team. Oh, that's working Right here. together, Lord. Italabashata. Yabasarana Oh, Botaneleme Boyosh. yondolobosi Yana Boyos Satayana Boyosh. italabashandoloboshatalabahasata. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ikatalabashata. Well, praise the Lord, everybody, and welcome to Apostolic Mentoring. Paz, Praise the Senhor, a Lord. مجدا todos. للرب. أهلا وسهلا. One second, Brother Cedra. I'm sorry, we got a problem here. 1 second. Let's get you live here. I didn't see you earlier. Let's go and get you live. Praise God. Hallelujah. Name of Nothing, Jesus. nothing I like more than this kind of stuff, y'all. Praise God. All right, let's try that again. Praise the Lord and welcome to Apostolic Mentoring. Paz do Senhor e seja bem-vindos ao mentoramento apostólico. I greet all of you great apostolic friends all over the world. Eu vos saúdo, cristãos, irmãos apostólicos ao redor do mundo. Aren't you thankful to be a part of the kingdom of God here in these last days? Você não é feliz em fazer parte do reino de Deus nesses últimos dias? Isn't it a joy to be a part of apostolic mentoring? Não é uma alegria fazer parte do mentoramento apostólico? I want to remind everybody to help apostolic mentoring continue to reach the world. Eu quero convidar você a ajudar o mentoramento apostólico a alcançar o mundo. You can help us equip millions to reach billions by liking, subscribing, and leaving a review on all of our social media accounts. Você pode nos ajudar a fazer isso, dando um like, compartilhando em todas as nossas redes sociais. I don't know about all the algorithms. Eu não sei sobre os algoritmos. But what I do understand is that the more likes, subscribes, and reviews you get, help the algorithm. Eu não entendo nada disso, mas eu sei quando você compartilha, você curte, você me ajuda a alcançar esse vídeo muito longe. God has been blessing apostolic mentoring, as you know. Deus tem abençoado o mentoramento apostólico, como você sabe. And apostolic mentoring continues to grow and have influence in
all of the podcast circles around the world. E o mentoramento apostólico tem crescido e tem sido bem acontecendo muitas pessoas ao redor do mundo. Right now, we're in the top 2% of all 5 million podcasts in all the world. Dos 5 milhões de podcasts que tem no mundo, nós estamos nos 2% mais assistidos. Multitudes of thousands of people are connected with apostolic mentoring every week. Centenas de milhares de pessoas estão se conectando e assistindo o nosso podcast toda semana. God is helping us to equip millions to accomplish his vision of reaching billions in these last days. Deus está nos ajudando a equipar milhões para alcançar a sua visão de alcançar bilhões. Today we are in the state of Maine. Hoje estamos no estado de Maine. And the camp meeting in Maine begins tonight. E o acampamento aqui, o evento da igreja vai começar hoje à noite. I ask all of our global apostolic mentoring family to be praying for the Maine camp meeting. E eu peço para vocês, membros do mentoramento apostólico, estiverem orando por esse acampamento que estamos tendo aqui. That God will give the ministry team in these meetings the right word at the right time to be a catalyst for revival in this state and beyond. Para que Deus venha dar à equipe ministerial a palavra no tempo certo, para que eles venham ser um catalisador do avivamento da última hora. We are so very excited to have Brother Rodriguez with us today. Estamos muito felizes de ter o irmão Rodrigues conosco hoje. You guys know Sister Rodriguez because she helps us with Apostolic Mentoring Translation. Vocês conhecem a esposa dele porque ela nos ajuda com a tradução aqui no mentoramento apostólico. But earlier this year, I had the privilege of being with Brother and Sister Rodriguez in National City, California. Mas no início desse ano eu tive o privilégio de estar com eles lá na Califórnia. We had a great outpouring of the Holy Ghost and many people baptized. Nós tivemos um grande derramar do Espírito Santo e muitas pessoas foram batizadas. And as I got to talk to Brother and Sister Rodriguez and got to hear and feel the vision of God that he has given them, eu conversei com eles, eu senti, eu vi a visão que Deus tem dado para eles. Matter of fact, we'd get out to walk in to go get something to eat, and all of a sudden the kingdom of God vision would just flow out of Brother Rodriguez, and we'd just get stuck talking. De fato, nós estávamos indo para comer e daqui a pouco a visão do reino veio sobre o irmão Rodrigues e nós não conseguíamos parar de falar sobre isto. I love this man of God. I love his precious family. Eu amo esse homem de Deus, amo a sua família preciosa. I do want to let you know I put a link in the chat how to get connected with some of the kingdom critical opportunities Brother Rodriguez is providing. Eu coloquei um link, vou colocar um link na descrição desse vídeo para você entrar nesse link e ver aquilo que o irmão Rodrigues está fazendo. They have a private group called The Secret Place. It's all things apostolic prayer. Eles têm um grupo privado de oração. And you can go to the link that's provided in the Zoom chat and join that group and be a part of these apostolic prayer initiatives. E você pode clicar nesse link e fazer parte desse grupo de oração apostólico. And don't worry, Facebook, I see you asking for it. We'll get it to you in a minute. Pessoal do Facebook, não se preocupe, vou colocar aí na descrição também. But also, I want to direct you to a website called Revival in Progress. Mas também eu quero colocar, colocar o link para um website chamado Revival in Progress. And that is in the Zoom link as well, or Zoom chat as well. É um link, vou colocar no chat aqui. On this web page, you're going to find great kingdom resources.
E nessa página Revival in Progress, você vai encontrar muitos recursos. There's books by Eli Hernandez. Há livros escrito pelo irmão Eli Hernandez. And then, of course, there's music that is available by the entire Hernandez family. E, claro, músicas feitas pela família Hernandes. And I'll make sure all of this gets moved over to Facebook as soon as I turn this over to Brother Rodriguez as well. E assim que eu puder, vou colocar a descrição aqui no Facebook. But please get connected with these two links. Mas, por favor, se conecte com esses dois links que eu estou enviando. And you need to get your hands on every kingdom resource that's on that website. E busque aprender de cada dos recursos que tem nesses sites aí. Brother Rodriguez, we love you, sir. Irmão Rodrigues, amamos o senhor. We thank you for taking time to be with us and to equip us today. Agradecemos por tomar tempo e nos equipar aqui nesta tarde. Please take your liberty and speak what thus saith the Lord. Tome liberdade e fale aquilo que o Senhor tem para falar. Thank you, man of God. It is a great honor to be on this channel with you. Obrigado, homem de Deus. É uma grande honra poder estar aqui nesse canal com você. And along with all the mentoring team that is hungry for apostolic revival and harvest. E com todos aqueles que estão nesse mentoramento, que estão famintos pelo avivamento apostólico e pela colheita de almas. We are absolutely in the last days. Nós estamos absolutamente vivendo os últimos dias. There is no doubt about it. Não há dúvidas. Jesus is coming to pick up his bride. Jesus está voltando para buscar a sua noiva. He's going to split the eastern skies. Ele vai voltar nos céus. And those that are dead in Christ E aqueles que estiverem mortos em Cristo shall rise up. Vão ressuscitar. And we, E nós, you and I, você e eu, who are remaining, que estamos vivos, shall be caught up with him seremos arrebatados juntamente com eles in the glory. para a sua glória. I want to be with Jesus. Eu quero estar, aleluia, com Jesus. I want to bow down before his presence. Eu quero me prostrar diante da sua presença. I want to magnify him for what he did for me. Eu quero magnificá-lo pelaquilo que ele fez por mim. Along with every apostolic mentor brother in heaven, we will magnify Jesus. Juntamente com todos os outros membros apostólicos, todos nós vamos magnificar a Jesus. Along with the angels. Vamos estar juntamente com os anjos. Crying, holy, holy, holy is the E Lord God. estaremos dizendo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. The last couple of Sundays, we've had some powerful services. Nos últimos cultos de domingo, os últimos cultos têm sido poderosos. Waves of the Holy Ghost that have just come back and forth in the service. It would come and then there would be ministry and it would come again and God would be moving in such a powerful way. Ondas do Espírito Santo vinham e saíam, vinham e saíam, e entre elas era ministrado, e o poder de Deus era grande. And I'm telling you right now, as we draw closer to the coming of the Lord, deixa eu te falar algo. Enquanto nós estamos nos aproximando da volta do Senhor, God is going to flood his people. Deus vai inundar as suas pessoas, seus filhos.
with the manifestation of his glory, com a manifestação, aleluia, da sua glória. like we've never seen before. Como uma manifestação como nós nunca vimos antes. We've got to get ready for it. Nós temos que estar preparados para isso. We got to expect it. Nós temos que esperar isso. And we've got to operate in it. E nós temos que operar nessa dimensão. Because all of this that God wants to do, Porque tudo o que Deus quer fazer it's for one reason, é para uma razão, so that we can reach the world. para que nós venhamos alcançar o mundo. The Lord left his disciples a commandment. O Senhor deixou para os seus discípulos um mandamento. To go into all the world. O mandamento é: ide por todo o mundo And to preach the gospel. e pregue o evangelho. And this is what drives me. E isso aqui é o que me chama a atenção. This is exactly why I am on this Zoom today. E é por essa razão que eu estou nessa chamada aqui de Zoom. I'm very selective Eu sou muito seleto in whom I associate. Not to say that we love all the brethren. Eu sou muito seletivo. Eu amo todos os irmãos, mas eu sou muito seletivo. But I'm looking for those that want to be apostolic. Mas eu tenho procurado aqueles irmãos que querem ser I'm looking for those that apostólicos. want God. Busco aqueles que querem o Deus verdadeiro, o único Deus. I'm looking for those that are hungry for Jesus. Eu estou buscando por aqueles que estão famintos por Jesus. And that want to do the will of the Father. Eu busco aqueles que querem fazer a vontade do Pai. There is no time to waste anymore. Não é hora de perder mais tempo. There is no time to lose. Não é hora de perder tempo. We have got to reach the world. Nós precisamos alcançar o mundo. Can we just lift our hands right now? Can we just worship Jesus for a minute? Você pode orar nesse momento e adorar a presença de Jesus. Connect your Em nome people, de God. Jesus. Oh, Pai, alerta teu povo, Senhor. Jesus, and this is why we are on this Zoom with Brother Robinette. É por isso que nós estamos nessa chamada aqui com o irmão Robinette. Because men of God that have spent time in prayer. Porque homens de Deus que têm passado tempo em oração, that want to be apostolic, que querem ser apostólicos, that believe in signs and wonders, que creem em sinais e maravilhas, that believe in Acts 2:38, que creem em Atos 2:38, that believe in everything the apostles taught and preached. que creem em tudo aquilo que os apóstolos ensinaram e pregaram. That's who I want to be a part of. É desses aí, é junto com esses que eu quero estar junto. That's who I want to be connected to. Eu quero estar conectado com eles. Because when we are connected to the will of God, Porque nós estamos conectados com a vontade de Deus. God will begin to position us. E se estivermos conectados, Deus vai nos posicionar. For apostolic opportunity. Ele vai nos posicionar em oportunidades apostólicas. Because we feel the heartbeat of God. It's a heartbeat of God. Esse é o bater do coração de Deus. And so
I want to get into this subject of a man of God in the Word of God named Abraham. Eu quero falar um pouquinho sobre a palavra de Deus e o homem de Deus chamado, falar um pouquinho sobre ele, sobre a palavra e o homem de Deus chamado Abraão. We are very connected to Abraham. Nós somos muito conectados a Abraão. He is the father of faith. Ele é o pai da fé. And because we believe in the seed that was promised to him, E quando nós vemos as promessas que foram feitas para ele, by faith, pela fé, we become the children of Abraham. nós nos tornamos filhos de Abraão. And please understand, every promise E entenda, aleluia, que toda promessa, every promise that was made to Abraham toda promessa feita para Abraão, is for you, para você, is for me, para mim, is for the church, para a igreja, for the church of the living God. para a igreja do Deus vivo. God, we have got to stop putting God in a box. Nós precisamos parar de colocar Deus em uma caixa. We have got to stop putting God in our traditional cultural boxes. Nós precisamos tirar Deus da nossa caixa de tradições culturais. We have got to let the faith of God Nós temos que deixar a fé de Deus do all that it was proposed to do. fazer tudo aquilo que ela é proposta para fazer. Because God gave those promises to Abraham. Porque Deus deu essas promessas para Abraão. And it just wasn't for Abraham. E não foi somente para Abraão, It was for his seed. mas era para a semente de Abraão. And all those by faith that believed in Christ. E para todos aqueles que pela fé creem em Cristo. And that were baptized in the wonderful name of Jesus, filled with the baptism of the Holy Ghost. E foram batizados no nome maravilhoso de Jesus Cristo e foram cheios do Espírito Santo. Have become in covenant Eu estou em aliança with that God of glory. com esse Deus da glória. And that makes us heirs. E isso nos faz herdeiros. Inheritors. Herdeiros de Deus. Of the promise. Herdeiros da promessa de Deus. Now, I'm a little bit different. I love to praise God as I'm speaking. I'm a little emotional, so please forgive me. But eu sou um pouquinho diferente. Eu amo expressar, eu amo louvar a Deus enquanto eu estou pregando. Então, me perdoa. But I feel in the Holy Ghost that we just need to lift our hands for a minute and receive that promise in our spirit. Mas eu preciso que você, por um momento, levante as suas mãos e você veja esta promessa de Deus sobre a sua vida. Speaking in the Holy Ghost right now. Fale no Espírito Santo. Jesus. The Lord made such promises. O Senhor tem feito tantas promessas. Ele fez promessas maravilhosas para Abraão. In Genesis chapter 12. Em Gênesis capítulo 12. Verses 2 and 3. Versículos 2 e 3. All we have to do is look at the word. Tudo que nós temos que fazer é olhar para a palavra. And the word speaks for itself. E a palavra fala por si mesmo. It's like a power effect. É como se fosse
ela tivesse um efeito de poder. It's a two-edged sword. É uma espada de dois gumes. It pierces our hearts. Que ela corta o nosso coração. And it gets down to our motives. E ela chega até onde estão os nossos motivos, a nossa motivação. It finds out if we want revival. A palavra ela vai entrando até para ver se nós queremos avivamento. It finds out if we want harvest. Ela descobre se nós queremos colheita. It finds out if we want the will of God. Ela descobre se nós queremos a vontade de Deus. Reaches the intents of the heart and the mind. Ela alcança as intenções da mente e do coração. And so let's read what God tells Abraham. Então vamos ler aquilo que Deus falou para Abraão. Says that I will make thee of a great nation. De ti farei uma grande nação. And I will bless thee. E te abençoarei. And make thy name great, and thou shalt be a blessing. E te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. And I will bless them that bless thee. Abençoarei os que te abençoarem. And curse them that curseth thee. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. And then listen, I want you to listen to this verbiage. Eu quero que você olhe, preste atenção nessas palavras. He says, and in thee E diz aqui, em ti shall all families of the earth be blessed. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. It says all families. Aqui diz todas. A-L-L. T-O-D-O. T-O-D-A-S. Todas. It is the intent of God. É a vontade de Deus. It is the passion of God. É a paixão de Deus. To reach every family of the world. Que nós viemos alcançar todas as famílias do mundo. Every single family. Todas as famílias. For every pastor that's on this Zoom right now. Para os pastores que estão aqui nessa chamada. For every evangelist. Todos os evangelistas. Fivefold ministry. O ministério quíntuplo que está aqui representado. Saints of the living God. Os filhos do Deus vivo. There are families all around you. Há famílias na sua volta. And you are the tool that God has decided to use in this last hour, the children of Abraham. E você é a ferramenta que Deus decidiu usar nesta última hora. Os filhos de Abraão. To go into the whole world. Ele chamou vocês para irem por todo o mundo. And preach to those families. E pregar a essas famílias. Because God has promised us those families. Porque Deus nos prometeu essas famílias. God has promised us those families. Deus nos prometeu essas famílias. Now, let me preface this. Vamos praticar isso. That we understand that everyone is not going to accept this gospel. Vamos botar de uma maneira prática. Não é todo mundo que vai aceitar o evangelho. But that does not take away our obligation and privilege. Mas isso não tira a nossa obrigação e o nosso privilégio. To let them know this gospel message. Não tira a nossa obrigação de fazer eles entenderem a mensagem do evangelho.
to get that seed that's in your hands. E não tira a obrigação de tirar a semente das suas mãos. And spread it all over your city. E colocar essa semente por toda a sua cidade. Spread it all over your neighborhood. Espalhar pela sua vizinhança. Spread it all over the country. Pelo país. Have Aleluia. auditoriums filled. Vamos ter auditórios cheios de pessoas. Have crusades filled. Vamos ter cruzadas, campos e estádios cheios de pessoas. And preach the gospel. E isso vai acontecer quando pregarmos o evangelho. Because we have a promise from God. Porque nós temos uma promessa de Deus. That God wants to reach this world. Uma promessa que Deus vai alcançar esse mundo. This is the awesomeness of Abraham. E isso é o que é belo em Abraão. That he believed that. E ele creu nisso. He believed that. Ele creu nisso. Do we? Será que nós cremos? Do we believe that? Será que nós cremos nessas promessas? I'm not stuttering. The question is not made to stall. It's a intentful question. Essa é uma pergunta intencional para você. Do we really believe that? Será que realmente cremos nessas promessas? Yes. All families of the world, of the earth, will be blessed. Todas as famílias da terra serão abençoadas. And it progresses. The promise of God progresses with Abraham. E as promessas de Deus começaram a progredir com Abraão. Listen to what he tells Abraham in Genesis chapter 13 and verses 14 through 17. Now, Olha que Deus fala a Abraão em Gênesis capítulo 13, do 14 ao 17. Dear brother, I'm going to read from 14 through 15 nonstop, and then I'll allow you to read that, and then we'll stay stuck on 16 for a little bit. Ok. And the Lord said unto Abraham, just really quick, do you understand that when the Bible says that the Lord said unto Abraham, that is a direct rhema from God? Aqui diz, disse o Senhor a Abraão. Irmão, você entende que quando Deus falou uma palavra rema diretamente para Abraão? And so the Bible says, and the Lord said unto Abraham, after that Lot was separated from him, lift up now thine eyes. Brother, why don't you go ahead and read that? Forgive me, because I'm just getting stuck in these areas and we need to comment on them. So go ahead and just follow me. Yeah. Ok, that's okay. Eu vou ler então agora em versículo 14, Gênesis 13. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos, olha. Lift up your eyes. Erga os seus olhos. It's time for the church. É hora da igreja. It's time for the church. É hora da igreja. To quit looking on your circumstances here on the peripheral. Parar de olhar para as circunstâncias aqui neste nível.
Quit looking at your I need a building. Pare de olhar para as questões dos seus prédios. We need finances. Precisamos de dinheiro. These trials are happening in our church. Tá tendo esses problemas na nossa igreja. Situations are transpiring. Situações estão acontecendo. God wants his church to look up. Mas Deus quer que a sua igreja olhe para cima. Aleluia. God wants his church to look up. O Senhor quer que a sua igreja olhe para o alto. Because every good thing, porque toda boa coisa, every good thing cometh from above. Toda coisa que é boa vem do alto. I believe that's why in the last days Jesus said to lift up your eyes for your redemption draweth nigh. É por isso que eu creio que Jesus disse, levante os seus olhos, porque é rápido, é breve a sua redenção. Because in the last day, no último dia, nos últimos dias, the Lord wants us to look to heaven. O Senhor quer que nós venhamos amar os céus. To see his vision. É essa a visão dele. Ele quer que nós tenhamos a visão dele. To sense his desire. Ele quer que nós tenhamos o desejo dele. And our desire to be with him. E o nosso desejo tem que ser em estar com ele. That's what's going to sustain us, folks. É isso, irmãos, que vai nos sustentar. Is heaven. É os céus. Aleluia. When the Lord taught his disciples to pray, quando o Senhor ensinou os seus discípulos para orar, he said, Our Father, ele disse, Pai nosso, which art in heaven, estás nos céus. Look up. Olha para o alto. Says, lift up your eyes, look from the place where thou northward and southward, eastward and westward. Ergue os olhos, continuo lendo. Ergue os olhos e olha desde o oeste, desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. I'm just trying to follow God here, folks. So eu estou tentando seguir a voz de Deus. If we get stuck on just things that we're reading in the Word. E a gente acaba parando por causa disso em coisas que nós lemos na palavra. Because here, this is when Abraham separates from Lot. Aqui é onde Abraão se separa de Ló. And I'm going to tell you something that is a common problem in our churches. E eu vou te falar algo que é um problema comum nas nossas igrejas. In our organization as a whole. Nas nossas organizações como um todo. Is problems, divisions, and relational problems with our brethren. Problemas, divisões, problemas de relacionamento com nossos irmãos. Those kind of situations kill revival. Esse tipo de situação mata o avivamento. So after the Lord gave Abraham wisdom, depois de Deus ter dado a Abraão sabedoria to deal with the Lot situation, para lidar com a situação de Ló, the Lord began to give him greater understanding. Deus começou a dar um entendimento maior ainda para ele. We got to have the wisdom of the Holy Ghost. Nós precisamos ter a sabedoria do Espírito Santo. To be able to deal with relational issues in the church.
para poder entender os assuntos, resolver esses assuntos de relacionamento dentro da igreja. Oh, I feel such a witness in the Holy Ghost with that. Eu sinto um testemunho do Espírito Santo aqui. I do not know how many revivals we've lost. Nós perdemos muito, nós não sei quantos avivamentos nós perdemos. I do not know how many harvests have we lost Eu não sei quanta colheita nós perdemos due to factions and divisions and schisms. por causa das divisões, das brigas, dessas contendas dentro da igreja. A united church, Uma igreja unida, a church that loves one another, uma igreja que ama um ao outro, will bring the manifestation of the glory of God. vai trazer a manifestação da glória de Deus. Praise God. Louvado seja Deus. Verse 14 says, Versículo 14 diz: he tells Abraham, for all the land that thou seest, ele está dizendo, toda a terra que você vê, to thee will I give it. eu vou dar para você. Territory, folks, territory, dominion. Território, domínio, irmãos, domínio. And to thy seed, now listen to this word, to thy seed forever. Preste atenção, a ti e a tua descendência para sempre. Uhum. Aleluia. Forever. Para sempre, para sempre. That's for us. Isso é para nós. The promise has reached all the way from Abraham. A promessa, ela chegou de Abraão até nós. Desde Abraão até hoje, a igreja apostólica. Forever. Para sempre. And then he says this, and I will make thy seed as the dust of the earth. Versículo 16, farei a tua descendência como pó da terra. Oh, gosh. I will listen to this. I mean, just let your spiritual eyes focus on these words. Escuta isso, eu quero que os seus olhos espirituais enxerguem o que eu estou falando. And I will make thy seed as the dust of the earth. Eu farei a tua descendência como pó da terra. And he says, so that if a man could number the dust of the earth, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, then shall thy seed also be numbered. Então se contará também a tua descendência. Has anybody ever tried to go to the beach, to the ocean area? Você já tentou ir a um oceano, a areia da praia? You ever tried to pick up a gob of sand in your hands? Já tentou pegar um punhado de areia nas tuas mãos? And try to count every grain of that seed? E já tentou contar cada areiazinha que estava ali? That's God's promise. Essa é a promessa de Deus. Aleluia. That's God's promise. Essa é a promessa de Deus. So when Brother Robinette says 8 billion people, irmão Robinette falou bilhões de pessoas. Is it possible? Será que é possível?
We have a promise. Nós temos uma promessa. We have a promise from God Nós temos uma promessa de Deus. that he's going to reach every family. Que ele vai alcançar cada família. Yaramana boyu sarane boyush. Yoromana motuye me amoyus site amoyush. Chatana boyus ene boyush. So he tells them, arise and walk through the land in the length of it and in the breadth of it. Versículo 17, levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura. It's a promise from God, for I will give it unto thee. E diz, porque eu te darei. É uma promessa de Deus. Are you a child of God? Você é um filho de Deus? Are you a child of Abraham by faith? Você é um filho de Abraão pela fé? He will give it to you. Então Deus vai dar para você. Aleluia. He will give it to you. He will give it to you. Ele vai dar para você. Aleluia. Pastor, you may have been going through some stuff. Pastor, talvez você tenha passado por algumas coisas. But you have a promise. Mas você tem uma promessa. Evangelist, everywhere you go. Evangelista, onde quer que você vá. You have a promise. Você tem uma promessa. Apostle, you have a promise. Apóstolo, você tem uma promessa. Teacher, prophet, you have a promise. Professor, profeta, você tem uma promessa. Church of the living God, we have a promise. Igreja do Deus vivo, você tem uma promessa. That God will give it to us. E Deus vai nos dar para nós. And then the Lord appears to Abraham again in Genesis 15, 4 through 6. E o Senhor aparece agora novamente a Abraão, Gênesis 15, do 4 ao 5, ao 6. Again, every time God appears to him, he has a word of promise to him. Novamente, toda vez que o Senhor se apresentou a Abraão, ele tinha uma promessa, uma palavra de promessa para Abraão. What we read from Genesis 13, it talks about sand. Quando nós lemos lá em Gênesis 13, fala sobre areia. But listen to the promise God gives Abraham in 15. Mas olha o que Deus fala para Abraão aqui no capítulo 15. And behold, the word of the Lord came, saying, this shall not be thine heir, but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. 15, versículo 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Can I tell the apostolic pastor today? Eu quero falar para os pastores apostólicos hoje. You don't need to get your promise or the fruit, the reality of your promise through other organizations and other programs. Você não precisa pegar promessa de outras igrejas, de outras organizações. God's going to birth that right into your bowels. Deus vai fazer essa promessa nascer de você. Aleluia. It's going to come straight out of you. God is going to put it in you, birth it in you. He's going to make it happen through you. Deus vai fazer isso nascer de você. Don't need to go to any other conferences that don't believe in our doctrine.
Você não precisa ir em conferências que não creem na nossa doutrina. You don't need to follow the religious world and their ideas on how to get numbers. Você não precisa seguir o mundo religioso e ver como eles estão crescendo. Let God put that revival into your spirit. Deixa Deus colocar esse avivamento dentro do teu espírito. Aleluia! E o corona moturiene maia shiera namoyosiata. E o romanaya saramneya motoyene moyosh. Let it be birthed in your womb. Deixa nascer dentro do seu ventre. Just like that angel told Joseph. E assim como aquele anjo falou para José, what's in her womb que está no ventre dela, is of the Holy Ghost. É do Espírito Santo. It's of the Holy Ghost. É do Espírito Santo. It's Aleluia. coming from the seed Vem da semente of Abraham. de Abraão. Uau. Mm. Mm. Wow. Amazing. And he brought him forth abroad. Verse 5. Então conduziu até fora e disse. He said, here we go again. Look now toward heaven. E disse, olha para os céus. Look now toward heaven. Ei, olha para os céus. And I want you to talk to the stars, Abraham. Porque Abraão, eu quero que você olhe para os céus, as estrelas. See if you can number them. See if you can count them. Agora Abraão tenta contar as estrelas, Abraão. You ever gone camping and you're just laying there, you're trying to count the stars? Você já foi para acampar e você deitado lá e olhou para o alto e começou a contar as estrelas, tentou contar? It's impossible. É impossível. Because God is constantly in the creative. Porque Deus constantemente está criando. And God is always creating further revival and further harvest. E Deus sempre está criando, entenda que Deus sempre está criando um avivamento e Deus sempre está criando uma colheita. The promise is for us. A promessa é para nós. Aleluia. And listen, it says, and he said unto him, so shall thy seed be. E ele lhe disse, assim será a tua. So shall thy seed be. That's a statement. Será assim a tua. Essa é uma frase, uma sentença. Of certainty. De certeza, é uma frase de certeza. É uma declaração de certeza. It's the kind of phrase that Jesus told the disciples. É o tipo de frase que Jesus falou para os discípulos. That they that believe in my name. Que aqueles que creem em meu nome. They shall. Eles farão. They shall. Eles farão. Or how? Let's try this phrase. Vamos tentar. These signs shall follow them that believe in my name. Eles farão. O que é? Esses sinais seguirão os que creem em meu nome. They shall. Eles farão. Speak in tongues. Eles falarão em novas línguas. You will cast out devils.
Você vai expulsar demônios. You will lay your hands upon the sick. Você vai colocar as mãos sobre os enfermos. And they shall recover. E eles serão curados. Not maybe. Não talvez. Not possibly. Não possivelmente. It's a word of certainty. Mas é uma palavra de certeza. Aleluia. Eles farão. You know, kind of, oh Lord, I know it's late. I know it's late, but there's so much to this, and I'm gonna try to wrap up. But just really quick. Eu sei que já passou bastante tempo, mas eu vou tentar terminar aqui. When Jesus was talking to the Jews and the Pharisees in John chapter 7. Quando Jesus estava falando com os judeus, os fariseus, em João capítulo 7. And they proclaimed to be the sons of Abraham. E eles falaram que eles eram os filhos de Abraão. And Jesus just kind of put just pierced their hearts. Jesus, ele falou diretamente aos corações deles. Because he told them. Porque ele falou para eles. If you believe that Abraham's your father. Ele disse, se você crê que Abraão é o seu pai. You would do the works of your father. Você fará as obras do seu pai. Let's talk to us apostolics. Irmãos apostólicos. If you believe by se faith, você crê pela fé that you are a child of Abraham, que você é um filho de Abraão, will you do the works? Você vai fazer as obras that God promised through Abraham. que Deus prometeu para Abraão. Aleluia. Will you lay your hands upon the sick? Você vai colocar as mãos sobre os enfermos. Will you cast out the devils? Você vai repreender e expulsar demônios. Will you go by faith and pray them through the Holy Ghost? Você vai ir pela fé e orar para que eles recebam o Espírito Santo. Will you do the works of Abraham? Você vai fazer as obras de Abraão. Just really quick. Rapidamente aqui. I just want us to realize something here. Abraham, or let's talk about 8 billion people. Vamos falar sobre 8 bilhões de pessoas. I decided when I was in prayer, getting ready for this session. Eu decidi quando eu estava orando, me preparando para esse momento aqui. To try to comprehend 8 billion people, what does that look like? Tentar compreender quanto é 8 bilhões de pessoas. So I went to the internet and just kind of looked that up, see if they would be able to give us some kind of understanding here. Então eu fui para a internet tentar entender um pouquinho, só para compreender. So they put up some things here, and we're going to read a couple of them. It says, if you were to take 8 billion steps. Eles colocaram assim, se você dar 8 bilhões de passos, you would circle the earth 139 times. Você vai dar a volta na Terra 139 vezes. 8 billion people. 8 bilhões de pessoas. Another one says, stack 8 billion pennies. O outro disse, pegue 8 bilhões de moedas. And you'd make a tower 6,960 miles high.
E bote uma em cima da outra e você vai fazer uma torre. How many miles? 6,000? 6,960 miles high. Com mais ou menos 7.000 quilômetros. And then lay that stack of pennies on its side. Can you say that again? Then lay that stack of pennies on its side. Aí coloque essas moedas de lado. And it would cross the continental U.S. 3 times. Derrube essas moedas e essa linha que vai ficar atravessaria o continente dos Estados Unidos 3 vezes. Here's an interesting one. Aqui tem outra interessante. Let's say counting was your full-time job. Vamos falar que contar é o seu trabalho de tempo integral. So you did it 8 hours every day. E você trabalha 8 horas por dia. It would take you 761 years to count to 8 billion. Levaria 761 anos para contar 8 bilhões. And with this I close. E com isso termino. It would take you 761 years to count to 8 million. Levaria 761 anos para contar 8 bilhões. That's why we're here. E é por isso que estamos aqui. It is our absolute life. Essa deve ser a nossa vida. To fill the heart of God. Cumprir o coração, fazer aquilo que está no coração de Deus. For 8 billion souls. Devemos fazer isso por 8 bilhões de almas. To fully give our lives to it. Então temos que dar a nossa vida completa para Jesus. To be immersed in it. E nos imergir em Jesus. To wake up every morning. Acordar toda manhã. You say, Jesus. E dizer, Jesus. What part of the harvest? Que parte da colheita do you want me to operate in? O Senhor quer que eu opere? One of the things about Abraham. Uma das coisas sobre Abraão. What he was led of the Holy Ghost. He was led of God. Que ele era guiado por Deus. He was led of God. Ele era guiado por Deus. What about us? E nós? Brother Robinette, I love you. Irmão Robinette, eu te amo. I thank you for this opportunity. Eu te agradeço por essa oportunidade. I pray somehow this word has been a blessing to the apostolic mentoring group. E eu oro para que, de alguma forma, essa palavra venha ter sido uma bênção para esse grupo do mentoramento apostólico. There's so much more to this. Tem muito mais para falar. I want to respect your time. Mas eu quero respeitar o tempo. I love you in Jesus' name, and I love this whole group. Eu te amo e te amo esse grupo aqui. And thank you, interpreter, for being so patient with me. E obrigado, tradutor, por ser tão paciente. Thank you so much for the word, sir. Muito obrigado pela palavra. Lord bless you. Deus abençoe. Oh, praise the Lord. What a word that we have received here today. Glória a Deus, que palavra maravilhosa recebemos hoje. The word of the Lord keeps jumping in my spirit. A palavra do Senhor fica saltando no meu espírito. Luke chapter 19 and 10.
Lucas capítulo de número 19, versículo de número 10. But the Son of Man is come to seek and to save that which is lost. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. This is the will of God. Esta é a vontade de Deus. This is the heartbeat of God. Esse é o bater do coração de Deus. Reiterated in Mark chapter 16. E novamente, Marcos capítulo 16. Go into all the world. Ide por todo mundo. Preach the gospel to every creature. Pregai o evangelho a toda criatura. This is our commission. Esta é a nossa comissão. This is our passion. Esta deve ser a nossa paixão. This is our purpose. Esse é o nosso propósito. The heartbeat of God must become the heartbeat of man. Coração, bater do coração de Deus deve ser o nosso bater do coração. We've got buildings on the mind. Nós temos prédios na nossa mente. We got money on the mind. Nós pensamos em dinheiro. We have opportunities on our mind. Nós temos oportunidades que esperamos na nossa mente. But God wants 8 billion souls to be on our mind. Mas Deus quer que 8 bilhões de almas venham estar na nossa mente. Brother Rodriguez said it in the beginning. Irmão Rodrigues falou no início. Not everybody's going to receive the gospel. Não é todos que vão receber o evangelho. I hate to even say that out loud. Eu não gosto nem de falar sobre isso. I get nervous saying that out loud. Eu fico nervoso em falar sobre isso. Because it feels like a statement of doubt and undermining kingdom purpose. Porque parece uma frase que não tem fé, não crê no propósito do reino. But not everybody's going to receive this truth. Mas não é todo mundo que vai receber essa verdade. But that does not negate my responsibility to reach the world. Mas isso não diz que eu não tenho uma responsabilidade de alcançar o mundo. Somebody may say no. Alguém pode dizer não. But I must say yes. Mas eu tenho que dizer sim. I must say yes to the heartbeat of God. Eu preciso dizer sim para o bater do coração de Deus. No excuses. Sem desculpas. No exceptions. Sem exceções. And no justifications. E sem justificativas. I must say yes to the heartbeat of God. Eu tenho que dizer sim para o bater do coração de Deus. I was thinking of it jumped into my spirit while Brother Rodriguez was talking. Algo veio para mim quando o irmão Rodrigues estava falando. There was a man that I knew that was in the middle of a great revival. Tem homem que eu conheci que estava no meio de grande avivamento. And as the revival began to grow, e o avivamento começou a crescer, they began to have logistical problems with facility and finances and yada yada. Eles começaram a ter problemas logísticos, de espaço e problemas financeiros. And I remember this man saying, he said, I began to pray against harvest. E eu lembro que esse homem falou, eu comecei a orar contra a colheita, contra o avivamento. He said, I began to pray that God would shut off the harvest, the water of harvest, so that we could get things figured out logistically. E eu comecei a orar para pedir para Deus parar aquilo ali, para que nós pudéssemos entender e nos organizar. He told me once that was the greatest mistake he ever made in his life. Ele me falou que aquele foi o maior erro que ele já fez na vida. He said, when I prayed against harvest, I never got it back.
E ele disse: quando eu orei contra isso, eu nunca mais tive uma colheita. Because when I prayed against the heartbeat of God, Porque quando eu orei contra o bater do coração de Deus, I opened the door for the heartbeat of man. eu abri a porta para o bater do coração do homem. And our church never recovered from that prayer. E a nossa igreja nunca se recuperou disso aí. Friends, no more excuses. Irmãos, sem desculpas. No more justifications. Sem mais justificativas. Stop finding an excuse to not have the heartbeat of God. Pare de ter uma desculpa para não estar no bater do coração de Deus. Just get to work. Somente trabalhe. Just knock a door. Bata nas portas. Just teach a Bible study. Ensine, dê um estudo bíblico. Just keep inviting people to church. Convide pessoas para a igreja. Just keep sharing your testimony. Compartilhe o seu testemunho. Continue. If you have the heartbeat of God, se você estar no bater do coração de Deus, do you think that God is so small? Você acha que Deus é tão pequeno? That the same God who has been the lamb slain from the foundation of the world. Que o mesmo Deus que é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Do you think that same God who orchestrated creation? Você crê que não? Acho que aquele Deus que orquestrou a criação. The birth of the church. O nascimento da igreja. The future of the church. O futuro da igreja. This great glorious heaven that we're going to one day. É um Deus que orquestrou esses céus que um dia nós vamos ir. Do you think that the same God who did all of that cannot also provide for you in the midst of great harvest? Uau! Tu acha que um Deus como esse não vai prover para você no meio de uma grande colheita? Aleluia! Do you not know that the same God that is orchestrating everything from the beginning to the end is also looking at you right in the middle? Você não entende que o Deus que criou todas as coisas lá do início e projetou todas as coisas lá no final não está olhando você aqui no meio? I don't think we need to be thinking about buildings and logistics and administration. Eu não digo que a gente não tem que pensar em prédios, administração, em negócios. Yes, we need to have a plan. Sim, precisamos ter um plano. But the same spirit that gives us harvest will also give us a plan. Mas o mesmo Espírito que vai nos dar uma colheita vai nos dar um plano. If you chase the heartbeat of God, se você buscar o bater do coração de Deus, God will take care of all of your needs. Deus vai cuidar das nossas necessidades. Your church will never do without. Sua igreja não vai viver sem o bater do coração de Deus. Your finances will never be short. As suas finanças nunca não vão ficar pequenas sem When dinheiro. you love what God loves, quando você amar o que Deus ama, He will take care of you. Ele vai cuidar de você. And God loves souls. E Deus ama almas. Oh man, what a great word that we have received here today. Que palavra maravilhosa, tremenda nós recebemos hoje. Let me remind everybody how to help reach out to Brother Rodriguez. Deixa eu lembrar você como você pode encontrar o irmão Rodrigues e ajudar. Check your chat right now. There's all the information you need to help out Apostolic Mentoring and to take advantage of Kingdom resources. Tem na descrição do link aqui, na descrição desse vídeo, tem links que você pode clicar e buscar recursos no website que ele tem. Also, I just want to remind everybody. Também eu quero lembrar a todos. Don't forget about Apostolic Mentoring next Monday, 1 p.m. Eastern Time. Não esqueça do mentoramento apostólico na próxima semana, à 13h. It's going to be a great session. Vai ser uma grande sessão, horário de Manaus, né? 13h. With
Pastor Eli Lopez from Stockton, California. Vai ser uma sessão com o pastor Eli Lopes de Stockton, Califórnia. It's going to be powerful. Ser poderoso. And you guys know how much we love Brother Haney and the church in Stockton. E vocês sabem quanto amamos a igreja, o pastor Haney em Stockton. And so to have Brother Lopez with us is going to be phenomenal. E ter pastor Lopes conosco vai ser fenomenal. So put it on your schedule. Então coloca aí na sua agenda. Share it with your church. Compartilhe com a sua igreja. Get everybody connected with apostolic mentoring. E conecte-se para que se conecte com o mentoramento apostólico. You guys know I love to share special things with the Zoom audience that I don't always share with the Facebook audience. Você sabe que eu compartilho algumas coisas com aqueles que estão na chamada de vídeo no Zoom e coisas que eu não compartilho com aqueles que estão no Facebook e YouTube. But check your chat real quick. Mas dá uma olhada aí no seu chat. I wanted to share with you the final cover of Brianna's new book. Eu estou compartilhando uma capa da minha filha, do novo livro da minha filha. It is called Kingdom Confidence. É chamado Confiança no Reino. And it's not out yet, so don't go to Amazon looking for it, but that is the final draft cover of the book. Não saiu ainda, mas essa é a capa final do livro. And it could be out in the next month, I think. No próximo mês provavelmente vai estar já vamos liberar o livro para compra. But I'm really proud of Bree and the work she's put in to bring this great resource to God's kingdom. Mas eu sou grato por ter esse recurso para o reino de Deus. So just put a pin in that book, and I'll tell you when it's available for purchase. E quando estiver disponível a comprar, eu vou te avisar. Also, just a point of information. Também eu quero trazer uma outra coisa aqui. I don't know if any of you purchase resources from Pentecostal Publishing House. Eu não sei se você comprou coisas da casa Pentecostal Publishing House. But they do have Radically Apostolic available, and it's on sale for $19. Mas eles têm o meu livro, Radicalmente Apostólico, por $19. So you want to get some of those for your church library, you can get it from PPH a lot cheaper than anywhere else. Então, se você quiser comprar, lá está um preço muito mais barato que os outros lugares. I love you all. We're so thankful for each one of you. Deus abençoe, amamos cada de vocês. Thank you for being on Apostolic Mentoring today, and we will see you next week. Obrigado por estar no mentoramento apostólico hoje. Te vejo na próxima semana. Do what you always do. Take yourselves off mute. Say goodbye, and we'll catch you on next Monday. Love you, Brother Rodriguez. Greetings from Norway. God bless you, God brother. bless you all. In Jesus' name. Thank you. Bless you all. Jesus, we God love you, Lord. We thank you. bless you, dear Yes. friends. It's great to be here. Deus abençoe. God bless you all. Thank you, Brother Borges. Great job. Thank As you, always. sir. Thank you, Bless you, Lord. God bless you. Bless you, my good friend. And Well, Love you, God bless you all. Lord.